Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre bruxaria e a Reforma Protestante. Especialmente no dia de hoje, o RedomasCast está saindo numa quinta-feira. Isso é porque no dia 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante e também o Dia das Bruxas, ou Halloween. E parece que essas coisas não têm conexão, mas foi sobre isso que eu conversei com a teóloga Ângela Natel. E na verdade não foi uma conversa, foi uma aula mesmo. Muito obrigada, Ângela, por ter participado. Durante o programa, eu também vou ler algumas histórias que vêm lá do site da Ângela Natel. Ela está fazendo uma série de posts dedicados a contar a história de pessoas que foram acusados de bruxaria, tanto nos tempos antigos quanto nos dias atuais. Se você quiser o link para ler essas e outras histórias, é só entrar no nosso site, projetoredomas.com, e lá a gente vai deixar tudo linkadinho. Não só o endereço para o site da Ângela, mas também outras indicações que ela fizer no programa. Aproveitando que você está no nosso site, se você gostou desse programa, considere contribuir financeiramente com o Projeto Redomas. Lá você vai encontrar uma aba chamada Apoie, que vai te redirecionar para a nossa página no Catarse, onde você pode contribuir a partir de R$5. E também acesse as nossas redes sociais, é @Projeto Redomas em todas elas. Lá você pode conversar diretamente com a gente sobre o que você achou desse episódio, por exemplo. E agora, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Então, Ângela, seja bem-vinda ao RedomasCast. Eu queria pedir, então, para você se apresentar para o pessoal, falar sua formação, com quem você trabalha, eu sei que você dá aula, do que você dá aula, enfim. Sim, obrigada, Bianca. Obrigada por ter convidado também, né? Me sinto muito feliz e honrada de estar aqui. Bem, meu nome é Ângela Natel, eu tenho formação muito na área de educação. Eu fiz magistério quando eu tinha em torno de 14, 15 anos, né? Então eu leciono desde os 15, 16 anos. Eu fui professora de ensino religioso em escola pública durante 2 anos, inclusive, né? Antes de ser... antes do ensino médio completo, né? Uhum. E também eu trabalhei em várias áreas de educação, EJA, educação jovens e adultos, e fiz 2 faculdades. Eu sou formada em letras, português e inglês, e teologia, né? Em momentos diferentes, mas antes dos 18 anos ainda eu já tinha fui recebida em caráter excepcional como a primeira aluna menor de idade no Seminário Menonita de Teologia, o SEMTA. Então, eu já tinha feito esse seminário antes de fazer a faculdade. Então, depois eu fiz mestrado em teologia e estou encaminhando o meu doutorado. Legal. Hoje eu chamei a Ângela aqui porque ela tem uma série de posts no blog dela que eu recomendo vocês darem uma olhada. E nesses posts ela tá falando um pouco sobre o mês das bruxas e a intolerância religiosa, né? Contra a intolerância religiosa. Porque, como vocês devem saber, outubro, né? No final de outubro nós temos o Halloween, aí o Dia das Bruxas. E é interessante, né, pensar que esse é um feriado que tem um aspecto místico, né, que tem uma tradição mística, mas de fato na nossa história nós tivemos pessoas perseguidas e julgadas e mortas por bruxaria. Vocês vão ver a participação da Ravena, que é uma gatinha preta, então tem tudo a ver com o tema. O clima tá pronto aqui. O tema de hoje. Mas então, pra gente começar a falar sobre isso, né, de onde que veio essa ideia de escrever sobre esse tema, né, do mês das bruxas contra a intolerância religiosa? Na verdade, eu fui sentindo necessidade já há alguns anos, né, trabalhando no meio teológico. Eu sou professora em 2 faculdades teológicas e uma das disciplinas que eu leciono é diálogo interreligioso, né? E também leciono educação étnico-racial, cultura indígena e afro-brasileira. E tenho percebido
a luta que existe no sentido de haver um respeito às diferenças religiosas no nosso país. Então, trabalhar isso em sala de aula é um desafio, né? Em cursos teológicos, um E como esse feriado feriado, né? Não é bem o feriado, mas devia ser, né? Essa comemoração da Reforma Protestante cai exatamente no mesmo dia que as celebrações de Dia das Bruxas. Claro que nos Estados Unidos a cultura é bem mais forte, né? Mas o Brasil, como bebe diretamente da fonte do norte, né? Em todos os sentidos, acaba trazendo isso para a cultura. Eu achei que seria urgente usar essa junção para uma campanha contra a intolerância religiosa. E assim, eu tenho lido muito sobre a perseguição, não somente na época da Reforma Protestante, mas bem antes, né? E essa campanha é uma campanha, de certa forma, de mostrar histórias de pessoas que foram injustamente mortas por acusações religiosas. E a maior parte delas, realmente, não havia nenhuma constatação eficaz de que elas mereciam esse tipo de acusação, né? Fora o fato de que morrer por causa disso já é outro caso, né? Que precisa ser repensado. Mas nós temos inúmeras, esses casos foram me assustando. E esse ano, no começo do ano, eu consegui um exemplar de um livro chamado The Martyrs' Mirrors, que é o Espelho dos Mártires. É um livro gigantesco. Eu não sei quem já viu lista telefônica antiga, que é aqueles livros monstruosos, né? É maior do que uma lista telefônica de tamanho, de dimensões, mais de 1000 páginas, e são 17 séculos de martírio, de histórias de martírios. Meu Deus. E desde a época de Cristo até 1660 o livro, né? E inúmeros casos foram relatados não só na questão da Inquisição, mas na própria Reforma Protestante, de mortes, né? De morte, sim. Aí falando, né, sobre essas histórias, então, né, você tem compilado essas histórias que são de períodos diferentes, países diferentes, né? Sim. E você pode dizer assim pra gente, mais ou menos, se teve um momento em que essa perseguição às bruxas foi mais forte e onde, assim, se teve um local do mundo também aonde foi mais forte? Sim, bom, pelas pesquisas que eu fiz, e já faz um tempo que eu tenho estudado sobre isso, essa questão de intolerância ou de demonizar ou de certa forma bruxificar seres humanos, rotular de bruxa ou de herege, né? É uma prática que existe em inúmeras culturas diferentes, em lugares diferentes. Eu descobri casos, por exemplo, de 4000 a.C. na Babilônia e no Egito, quando demonizaram, né, e de certa forma rotularam de herege e condenaram à morte. Então, não dá para você dizer que só houve em determinado lugar ou em determinada época. Realmente, independente da religião, independente do credo, independente da cultura, isso é possível. Condenar alguém à morte por práticas, por liturgia, por teologia, por dogmas ou coisas assim. Mas assim, o que se vê é que o auge da caça às bruxas, o auge de um movimento sistemático de perseguição ao diferente, foi a partir do século XV até o XVIII, em que se estabeleceu, por exemplo, o Tribunal da Inquisição e inúmeras outras práticas, e a concentração maior dos casos é na Europa. E isso me chama muita atenção, não sei se, né, é o caso, mas ontem, por exemplo, eu estava lecionando na disciplina de diálogo interreligioso e eu falei sobre a nossa própria visão eurocêntrica do texto bíblico, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a nossa exegese é eurocêntrica. Então, de certa forma, eu não tenho como não relacionar, né, a questão da Europa se tornar um padrão teológico, um padrão dogmático, um padrão de estabelecimento da corrente vigente, né, da referência
para tudo. Sim. Então, é interessante perceber isso, que a nossa exegese eurocêntrica, ela acaba coincidindo, entre aspas, né, com o fato de que a maior perseguição às heresias e aquelas pessoas que eram rotuladas de bruxa ter sido na Europa, nos casos da Europa, com certeza. Sim. Os julgamentos de Trier aconteceram na Alemanha entre os anos de 1581 e 1593 e são considerados alguns dos maiores exemplos de caça às bruxas na história europeia. O caso teve início em uma diocese da região rural de Trier, que ficava perto da divisa com Luxemburgo, mas não demorou até a cidade, onde as investigações passaram a ser comandadas por Johann von Schönborn, arcebispo local. Schönborn tinha a fama de ser um tirano cruel e, assim que assumiu seu posto, passou a perseguir judeus, protestantes e, claro, praticantes de bruxaria. Assim, durante o período em que os julgamentos foram conduzidos, cerca de 368 pessoas, incluindo nobres e respeitados membros da comunidade, como párocos, professores e juízes, foram executadas. De acordo com os registros históricos, os condenados pertenciam a 22 vilarejos da região e, em alguns casos, cidadezinhas inteiras foram dizimadas. Para você ter uma ideia, segundo os documentos de 2 localidades, restou apenas uma sobrevivente. Todos os demais habitantes foram executados. O pior é que esse número não inclui pessoas que foram mortas em áreas rurais mais isoladas, e alguns historiadores sugerem que o total real de vítimas chegue a 1000. É interessante também porque às vezes você falou século XV a XVIII e muita gente relaciona a caça às bruxas à Idade Média, né? Sim. Mas aí século XV a XVIII já é a Idade Moderna. Exato. E a gente já vai ter ali a Reforma Protestante mesmo, né? Isso. Então é um movimentos que estão ligados, assim, né? De certa forma. Com certeza. E, inclusive, o manual de referência da perseguição era o Martelo das Feiticeiras, né? O Malleus Maleficarum, que é do ano de 1487. E ele é fácil de encontrar para download na internet, né? E esse Martelo das Feiticeiras, ele é exatamente o manual de como identificar uma bruxa. De quais os aspectos que você pode desconfiar que aquela pessoa tem um pacto com o diabo, tem alguma relação com o inimigo, com o mal, coisas assim, né? Então, por exemplo, nós somos claras, né? Loiras, ruivas, coisas assim. As ruivas tinham muito mais propensão a serem consideradas bruxas. Mulheres com gato, então a Ravena ia ser um problema para você. Já estava né? condenada por bruxaria. Exato, gatos eram assim, inclusive, muitos casos os gatos eram queimados juntos com as bruxas. Nossa, que dó. Então, o tanto de animais, e veja, as pestes na Europa por infestação de ratos também tem relação por isso, porque houve um extermínio de gatos nessa época de caça às bruxas. Então, veja que até a saúde pública acaba sendo afetada, envolvida nesses casos, porque se você elimina toda uma espécie em alta escala, acaba envolvendo questões de saúde, né? Sim, com certeza. Então, falando sobre como identificar aí uma bruxa, né? Pelos textos que eu tenho lido, né, a maior parte das acusadas de bruxaria eram mulheres, assim, né? Você fez uma seleção ou de fato realmente eram mulheres? E por que isso acontecia? Tem uma ligação direta entre um aspecto de gênero e a bruxaria? Sim, tem essa ligação? Parece ter, sim. E pelo menos em todos os materiais que eu tenho lido, e hoje em dia tem se publicado muito sobre isso, né? História da bruxaria, os livros que eu tenho recomendado, inclusive eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Porque eu tenho um canal no YouTube, Angela Natel, né? Que semanalmente eu faço leituras de trechos de livros. Então, é um canal de leitura da semana. Inclusive eu brinco porque é um vídeo de quinta, né? Em todos os sentidos. Porque eu sou péssima com tecnologia, então é um vídeo de quinta. Mas assim, nesse mês de outubro eu tenho lido muitos livros sobre isso. E a maior parte dos livros aponta para a identificação das mulheres. Inclusive no Martelo das Feiticeiras, nesse manual de identificação, as mulheres são o alvo principal, né?
da desconfiança da população, né? O interessante é que, com essa questão de gênero, na própria história da Bíblia, né, isso acontece. A minha pesquisa pro doutorado, ela envolve isso, que é o silenciamento do sagrado feminino no Antigo Israel, né, antes do exílio. E quando você percebe, as mulheres elas são silenciadas durante a história, em inúmeras culturas. E é uma questão de poder, né? É uma questão de se colocar acima do outro e controlar, né? Então, a batalha de gênero, isso é antiguíssima. Claro. E a gente vê em mitos como de Medusa, né? E outros na mitologia grega e em inúmeras outras culturas, o quanto o feminino é silenciado, de certa forma transformado em algo demoníaco, em algo mal. Me chama muita atenção a história da Medusa, não sei se nem cabe aqui, mas eu acho que porque representa muito dessa questão do silenciamento, porque ela era uma sacerdotisa, né, no templo de Hera, e ela foi estuprada por uma divindade masculina, né, e Hera ficou enciumada, né, porque a sacerdotisa chamava atenção para beleza. E veja, é interessante porque a divindade feminina não castiga a divindade masculina, ela castiga a sacerdotisa. Que é um espelho da sociedade, esse mito, né? Exatamente. E acaba, então, transformando ela naquele monstro. Com o cabelo de cobras, se o pessoal não souber, né? Dá uma procuradinha na foto. Medusa foto não, né? No desenho, né? Sim, até se vai assistir o filme A Fúria de Titãs, a Medusa é sempre um monstro que transforma pessoas em pedra quando olham para ela, né? Então, mas poucas pessoas vão ler no que transformou ela naquilo. Foi um silenciamento, né? E ela é até engraçado, porque muitas pessoas falam, tá vitimizando, né? Aquelas coisas. Mas é importante hoje em dia, quando a gente fala de questões de gênero, né, que hoje tem se falado muito sobre a vítima ser culpada por casos de estupro, por causa de violência sexual, qualquer tipo de violência. E hoje é muito comum você começar a colocar em xeque a reputação da vítima. E foi o que aconteceu com Medusa, que é um mito antiquíssimo e que foi vítima de violência sexual e ela se tornou um monstro. Então ninguém fala de Poseidon, ninguém fala das divindades masculinas que causaram a desgraça dela, né? Mas é muito interessante que isso reflete a nossa sociedade e o quanto as mulheres são realmente, a maior parte, bruxificadas. Entretanto, existem outros casos de bruxificação que eu também não sei se seria exatamente a tônica da conversa, mas existe um movimento de crianças bruxas na África. Não sei se você chegou a ouvir sobre isso. Não, nunca ouvi. Que é um movimento que começou com a ida do neopentecostalismo, das igrejas neopentecostais para o continente africano. Nossa. Quando você estuda sobre bruxaria no continente africano, ou feitiçaria, você conhece que esse movimento, essa prática religiosa, esses ritos, eles sempre são envolvidos em torno de pessoas adultas. Então, os feiticeiros, eles são adultos, as bruxas, né, as consideradas bruxas africanas, são pessoas adultas. Porém, com o movimento neopentecostal indo do Brasil para o continente africano, causou um fenômeno de crianças bruxas, ou seja, os pastores neopentecostais apontam as crianças das famílias como responsáveis pelos males que estão acontecendo naquelas famílias. Meu Deus. Então dizem, não, o seu filho está com espírito de bruxaria, está com espírito de bruxa, então você tem que tirar esse espírito. Só que é claro, esses líderes religiosos cobram pelos rituais de exorcismo, e a maior parte das famílias não tem condição de pagar por essas cobranças, e o que acontece é que as famílias tentam se livrar das crianças, ou matam, enterram, ou queimam viva,
ou já tem casos, por exemplo, a Unicef já se mobilizou a respeito, já tem documentação internacional que já verificou esse fenômeno, né? E que tem famílias que pregam na cabeça das crianças. Eu tenho um dossiê em casa com fotos, é terrível. E veja, é um fenômeno de bruxificação de crianças, que agora aponta as crianças como causa dos males, como se fossem portadoras de espírito de bruxaria. E isso começou na Nigéria, tá na Angola, tá se espalhando por diversos países. Eu tenho amigos que começaram a criar movimentos de recolhimento dessas crianças que estão na rua, de tentar salvar as crianças bruxas. Tem organizações de pessoas cristãs que estão tentando salvar essas crianças. Tem Gito Wendel, Marcelo Quintela, são pessoas que se você der uma busca vai encontrar material que eles publicaram a respeito. No YouTube tem vídeos e reportagens sobre esse fenômeno. Mas veja, apesar da história mostrar esse rótulo no gênero feminino, hoje em dia existem esses focos de bruxificação para grupos vulneráveis. Inclusive, na Nigéria, é que eu fui casada com um nigeriano, então também eu tive acesso a alguns materiais, né? Existe o que eles chamam de Nollywood, que é uma indústria cinematográfica nigeriana, que pertence a uma profetisa nigeriana, que é neopentecostal, e que ela não é brasileira, mas o intuito dos filmes nigerianos é mostrar histórias em que as crianças são bruxas, em que as crianças à noite saem do seu corpo para fazer o mal para as famílias. Então é toda uma indústria cinematográfica que incute na mente das pessoas essas ideias de bruxificação. E a mortalidade infantil está aumentando consideravelmente após esse fenômeno. Então realmente é assustador. Quando você rotula grupos vulneráveis. Não, com certeza. Queira ou não, as mulheres são alvo, sim, mas tem esses outros grupos que têm surgido na nossa história e que são atuais, está acontecendo hoje. Sim. Não, e é impressionante, tipo, a gente falou ali século XV a XVIII, e aí a gente ainda segue, né, nessa mesma lógica de bruxificar as pessoas, Sim. de condenar, de colocar a culpa, né, por um mal, por uma coisa ruim. Exato. Numa única pessoa e numa criança ainda, né? Tipo, Imagine, que não tem como se defender. Você tem vídeos, reportagens da mãe dizendo, olha, se você tirar o espírito de bruxo do meu filho, eu fico com ele. Mas eu não tenho como pagar. Então, ela quer se livrar da criança. Sim. É um desespero, porque as pessoas daí dizem, nossa, como que vão fazer isso com o filho? Mas pense, o medo pode causar isso. As culturas, elas são... os valores culturais, eles são norteados em torno de culpa, medo ou vergonha. Né? Isso, se você estudar antropologia cultural, vai perceber isso. Então, a cultura brasileira, por exemplo, os valores da nossa cultura são muito... são construídos muito em torno da vergonha. Da vergonha, sim. Já nos Estados Unidos, a cultura é em torno da culpa. Mas em pequenas sociedades, o medo é o que determina os seus valores, né? Então, a partir disso, as pessoas elas querem ter paz, elas querem viver. Não é uma questão de maldade, porque maldade todo ser humano tem dentro de si. Então, a gente não tem como dizer, não, olha como que eles são capazes de se desfazer das crianças. É o medo. E o medo, a religião é um importante instrumento de poder para exercer medo sobre as pessoas. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por medo. Né? A gente vê isso quando a gente está assistindo um filme de terror, né? Como é que ela foi capaz de fazer isso? Mas, cara... Quando você está numa situação de desespero, de medo, você faz qualquer coisa assim. Você não tem como prever, né, a sua Exato. reação, né? Com certeza. E esse movimento também de você falou, né, de ser neopentecostalismo que chega lá em África e acaba causando esse movimento, né? Como também é um processo de colonização ainda, né? Exato. A gente vê rastros, né? Vem essa ideologia
norte-americana, chega aqui no Brasil, depois o Brasil chega lá na África, quer dizer, continua causando esse mal, né? Sim, e a gente costuma falar na faculdade teológica, né, que a teologia ela sai do Oriente, da Ásia, né, nasceu, né, lá, é mastigada na Europa, e é filtrada para a América do Norte e é defecada para cá, para América Latina, né? E o resto a gente joga lá na África. Esse caminho é feito. Ontem eu estava falando, inclusive, em aula, sobre o nosso caminho hermenêutico, que é eurocêntrico, que passa por uma exegese eurocêntrica, e quanto nós transformamos na hermenêutica, para aplicar o texto bíblico, a gente já transformou, já desconfigurou o texto completamente, porque passa por uma cosmovisão eurocêntrica. Entretanto, os textos bíblicos eles foram criados e foram elaborados em culturas africanas e asiáticas, orientais. Uhum. A cosmovisão deles é completamente diferente da nossa. Então, a África não precisa que a gente interprete o texto bíblico para eles. Uhum. Os textos já fazem parte da cosmovisão deles. Uhum. Então, eles soam mais natural para eles do que para nós. Nós não podemos tirar deles o direito de lerem o texto dentro da sua própria cosmovisão. É por isso que a teologia negra é importante, por isso que essas hermenêuticas, elas precisam estar acessíveis. Uhum. Inclusive, eu já fui questionada, você não acha que essas teologias, essas hermenêuticas, né, como a teologia negra, a teologia feminista e outras teologias, elas não vão nos desunir, nos separar mais? Veja, e é um ponto que nós voltamos para a Reforma Protestante. Uhum. Isso é um resultado natural da Reforma Protestante. Uhum. Porque o texto bíblico antes ele era exclusivo de interpretação de um clero. Uhum. E uma das bandeiras da Reforma Protestante foi dar o texto bíblico na mão de toda pessoa, para que cada pessoa tenha o direito de ler o texto bíblico diretamente e fazer a sua hermenêutica. Uhum. E inclusive os anabatistas da Reforma Radical, eles foram além. Eles defenderam não que a hermenêutica fosse feita pelos líderes da igreja protestante, mas os anabatistas que nem se declaravam protestantes, né, uhum, eram da Reforma Radical, eles defendem uma comunidade hermenêutica. Então a hermenêutica não pode ser feita por uma liderança e engolida pela população. A hermenêutica precisa ser feita em comunidade, em discussões abertas a todos. Todos têm o direito de ler o texto bíblico e construir a sua hermenêutica. Uhum. Isso é um direito conquistado pela Reforma Protestante. Uhum. E agora é interessante que muitas linhas protestantes têm se levantado, uhum, contra isso, contra a liberdade hermenêutica. Sim. É uma incoerência assim, sem tamanho. Uhum. E dizendo, não, mas isso vai causar desunião. Na verdade, isso mais mostra um incômodo contra os movimentos, uhum, e os grupos vulneráveis, sim, como se eles não tivessem direito a ter a sua hermenêutica, a ler o texto bíblico diretamente, a ter acesso a isso. Claro que eu estava até conversando com você anteriormente, que eu sou muito chata na questão exegética. Para mim, você não tem e não pode pegar um texto bíblico fora do seu contexto histórico, cultural, né? Uhum. Então, a exegese tem que ser feita com muito cuidado. E a hermenêutica, ela deve ser feita dentro dos limites do próprio texto. Uhum. Então, é o texto que vai determinar até o limite da sua hermenêutica. Mas isso não significa que as pessoas não tenham essa liberdade de fazer hermenêutica, né? Uhum. E principalmente a teologia negra, para mim, tem com Ronilson Pacheco e outros nomes, né? Eles têm feito um trabalho incrível. Uhum. A SEB publicou lá em São Leopoldo um material Bíblia em Negritude, que dá para conseguir na internet, né? Materiais baratos, mas muito profundos no sentido de olhar o texto bíblico dentro do seu contexto, uhum, que os povos da Bíblia eram realmente negros, os povos da Bíblia não eram europeus, uhum. Então é outra cosmovisão, é outra configuração,
e a gente voltar ao que o texto realmente está dizendo. Então, esse ponto, para mim, a teologia negra tem me desafiado pessoalmente a ser mais fiel à palavra de Deus, a ser mais fiel ao texto bíblico. E o engraçado é que muitas correntes protestantes já nos bruxificam por causa disso. Já começam a dizer que nós somos hereges, somos liberais, e sendo que nós defendemos exatamente a inspiração do texto bíblico e a exegese sendo feita dentro do seu contexto, como deve ser feita. Eu leciono hebraico e grego também. Então, eu sou uma das pessoas que mais lutam para que as pessoas interpretem adequadamente o texto bíblico. E quando eu vejo isso dentro das novas hermenêuticas, as novas teologias que têm sido levantadas por aí, que atendem as comunidades vulneráveis, para mim isso é uma alegria. Até eu estava lendo um grande teólogo que hoje em dia está em voga, né, que é o Kevin Van Hooser. E ele, junto com o Michael Gorin, eles têm publicado muito material sobre o drama das escrituras, o drama da doutrina, são livros deles que falam sobre teologia narrativa, que falam sobre que Deus não se revelou através de uma teologia sistemática. Olha, eu já estou dando aula aqui, eu já vou me empolgando. Tá maravilhoso, o pessoal vai gostar. Então pense que Deus não se revelou através de uma teologia sistemática, Deus se revelou dentro da história dos povos, dentro da história da vida das pessoas. Desde do Gênesis, né? E não tem como sistematizar isso, exatamente, né? A vivência das pessoas. Como você vai sistematizar a experiência de um para a vida do outro? E Deus não se revelou sistematicamente, ele se revelou na história. E o Van Hooser, o Gorin, eles levantam muito essa questão de nós voltarmos à teologia narrativa, a revelação de Deus na história dos povos, na história dos grupos. Como Deus quer se revelar especificamente na vida dessas pessoas, dentro das suas pautas, dentro dos seus questionamentos. Por isso, para mim, a teologia negra, ela dialoga perfeitamente com as religiões afro, por exemplo, com as religiões de matriz africana. Por quê? Porque estão dentro das mesmas pautas. Então, não há um problema. Para mim, isso favorece a luta contra a intolerância. Claro. Porque nós estamos respeitando o texto bíblico. Que é outra pauta da Reforma Protestante, né? Exatamente. Que é outra pauta. Que nós respeitamos o texto bíblico, o sola escritura está em ponto, e ainda damos a liberdade das pessoas dialogarem com o texto, mas entenderem o texto como relevante para si mesmas. Não um texto eurocentrado, fora de contexto, fora de cosmovisão. Você acredita que ontem, por exemplo, alguns alunos se surpreenderam com o fato, descobriram que Agostinho era africano. Meu Deus, Agostinho era africano. Como assim não sabiam, né? Tadinho dos meus alunos. Eu amo meus alunos, não quero falar mal deles, mas veja, eu até falei para eles, é realmente interessante perceber que é uma surpresa no meio teológico. Algumas pessoas não fazem ideia. Estão fazendo teologia, estão trabalhando com teólogos africanos, mas simplesmente deslocam ele do contexto dele. Essa parte é obscurecida, assim, né? Exatamente, é silenciada. Então, Deus se revelou dentro de contexto. As pessoas, a teologia é construída dentro de contexto. Por isso que uma sistemática, ela tem esses pontos negativos, né? Porque a teologia sistemática, muitas vezes, ela é construída fora de contexto. Eu recomendo a teologia sistemática do McGrath, que é uma teologia sistemática histórica, filosófica, né? Dentro de contextos culturais específicos. Então ele contextualiza as construções teológicas e mostra que as coisas não foram colocadas assim no vento, sem uma razão, né? E por isso é bom estudar a história da igreja, quando a gente percebe quando os dogmas foram criados, quando os embates foram feitos, a partir do que novos ensinamentos começaram a ser enfatizados dentro da história da igreja. Porque tudo tem um contexto, tudo tem um porquê. E quando nós respeitamos isso, nós vamos ver que Deus ainda continua encarnando nas diferentes culturas, nos diferentes grupos. Eu entendo que Jesus traduziu Deus para nós. Jesus é a tradução de Deus para nós quando ele se encarnou. Como nós poderíamos compreender Deus se ele não vestisse a nossa roupa, calçasse nosso sapato?
Então, essa encarnação de Cristo nos ensina como trabalhar uma hermenêutica que faça sentido para o povo. Encarnar na realidade daquele grupo. Trazer a revelação de Deus dentro da história do povo. Né? Isso, para mim, é fundamental para o diálogo. Sim. Ursulina de Jesus foi acusada de bruxaria pelo seu marido, Sebastiano de Jesus, alegando que ela o havia deixado estéril pelo uso de magia. A amante de Sebastiano, Cesária, confirmou o testemunho no tribunal. Ursulina foi julgada e condenada por heresia e bruxaria e foi executada em uma fogueira pública em São Paulo em 1754. Eu acho interessante porque você trouxe aí vários nomes e várias perspectivas de interpretação, de hermenêutica da Bíblia, que, como você falou, muitos movimentos estão apontando como herege, né, como heresia. E é interessante isso porque essas perspectivas teológicas, elas permitem e dão voz para pessoas que, por causa da nossa visão eurocentrada, até então não estavam podendo falar, e assim, muitas vezes ainda continuam sendo silenciadas. Então a teologia negra, a teologia feminista acaba nos proporcionando novos olhares para a Bíblia, né? Olhares que a gente não tinha. E aí vem um movimento eurocentrado e vem um movimento padrão, né, entre aspas, o padrão, né, porque o padrão é sempre o universal, o homem, o homem europeu, né, então tem sempre essa questão de que o pessoal acha que a teologia deles não é ideológica, né, a teologia negra é ideológica, a feminista é ideológica, mas a teologia deles não tem nada de ideologia, né, e aí, puxando esse gancho, assim, né, essa coisa da gente ser chamado de herege muitas vezes por falarmos através dessas perspectivas, ou por sermos desafiados por ela, ou por lermos, ou enfim, por estarmos nesse contexto, essa questão de chamar de herege, né, me lembra muito chamar de bruxa, né? Claro. Me lembra, e acho que tem até a ver, né, muitas bruxas eram acusadas por heresia também, né? E aí eu queria que você falasse então pra gente, assim, quais que eram os motivos, entre aspas, né, ou as acusações que levavam uma pessoa a ser julgada por bruxaria, assim, o que eram geralmente esses motivos? Veja, é interessante ver isso, porque assim, os motivos são os mais diversos possíveis, né? Desde você ter um gato em casa até varrer a casa de forma diferente. Mas é interessante, por exemplo, uma história que é muito, de certa forma é conhecida, da Hipátia de Alexandria, que foi no primeiro século cristão, lá no Egito, em Alexandria, os cristãos que estavam lá, os primeiros cristãos, eles acabaram assumindo o poder político e pegaram a Hipátia, que era uma matemática, física, né? Uma mulher genial, só que ateia, né? E por não acreditar em Deus, ela foi linchada publicamente. Tiraram as roupas dela e ela foi apedrejada nua por cristãos do primeiro século. Só por não crer em Deus, por ser uma cientista. Então pense que os motivos eles são diversos, mas é aquela questão de desumanizar o outro, por não concordar comigo, e demonizá-lo. E quando a gente desumaniza o outro, a gente não considera o outro tão gente quanto nós, tão humano quanto nós, o passo para demonização é mínimo. E aí quando nós demonizamos, o outro se torna nosso inimigo. E aí ele precisa ser eliminado. Então esse caminho é muito rápido. Na Reforma Protestante, os anabatistas foram o alvo, inclusive, não só da Igreja Católica, mas dos protestantes. Com relação aos anabatistas, é algo surpreendente. Eu estava lendo essa semana o Espelho dos Mártires, né, na versão em inglês, e lá tem inclusive os processos, existem as últimas palavras das pessoas, tudo que foi registrado, cartas que as pessoas, que os acusados escreveram para os seus familiares, né? E pense, por ser anabatista, milhares de pessoas foram mortas. Nossa. Então teve não só a batalha
dos camponeses, que é algo que, se você der na busca, é um evento clássico, né? De protestantes dizimando uma comunidade de camponeses anabatistas por divergências teológicas. Então você não batiza, você não considera o batismo de bebê, porque o luteranismo tanto Lutero quanto Calvino mantiveram o batismo infantil. Os anabatistas não aceitavam, né? Eles não reconheceram, por isso foram chamados de anabatistas, porque eles defendiam que quem tinha sido batizado de bebê não tinha de fato realizado um batismo, né? Então eles precisavam ser batizados depois de uma confissão de fé. E daí as pessoas diziam, eles estão batizando de novo, eles são rebatizadores. Então esse nome anabatista, que significa rebatizador ou batizar de novo, foi dado pelas pessoas de fora, porque consideravam que eles batizavam 2 vezes. Mas é porque eles não reconheciam o batismo infantil. E essa divergência foi suficiente para a morte de inúmeras pessoas. Essa mulher é anabatista, a esposa de Menon-Simons. Menon-Simons é dele que vem o nome menonita, né? Então, essas pessoas foram mortas simplesmente por divergências teológicas, litúrgicas, divergências em relação às suas crenças. Inclusive, eu publiquei um livro pela editora Intersaberes, chamada Teologia da Reforma. E a Faculdade Uninter, né, adotou esse livro como livro-texto de uma disciplina opcional no curso de Teologia interconfessional deles. E nesse livro eu abordo essas questões, que os reformadores não concordavam entre si unanimemente em tudo, que a teologia da reforma ela é mais complexa do que nós podemos. Então, no livro eu abordo as 5 solas, mas mostrando que os reformadores divergiam entre si em cada uma delas, na forma como abordavam, na forma como explanavam, e isso causou queima de livros, que causou morte de pessoas, queima de pessoas. E então as razões pelas quais as mulheres eram mortas, não somente no Tribunal da Inquisição da Igreja Católica, mas na Reforma Protestante, eram as mais diversas. Hoje em dia, eu vejo que isso é plenamente possível. Né? Então, por exemplo, você tem um pastor, alguém que dá uma entrevista, que discorda de alguma linha teológica que é considerada padrão, né? Então ele já é rotulado de herege, e você não, os alunos de repente eles são proibidos de ler o que é aquela pessoa. E é isso que você acabou de falar. Então aquilo ali é heresia, aquilo ali é ideológico. Aquilo ali então é político. Eu já fui questionada por alunos sobre isso, né? Esse texto que a senhora mandou ler é ideológico. Mas ninguém é isento ideologicamente. Não é possível fazer uma leitura neutra e isenta e imparcial. O que nós precisamos é perceber a nossa parcialidade, é nos perceber ideologicamente. E tentar se aproximar ao máximo do texto bíblico, por exemplo, sabendo que nós não vamos alcançar a neutralidade e a imparcialidade. Nunca. Nenhuma teologia é isenta ideologicamente. Nenhuma. E a gente sabe que todas as teologias construídas, inclusive a Reforma Protestante, ela não foi causada somente por questões teológicas. Lutero foi financiado pelos príncipes alemães com o intuito de serem libertos do controle de Roma. Um controle político, um controle econômico. Então, esses fatores eu abordo no meu livro da Teologia da Reforma. Porque a gente não pode simplesmente achar que as coisas elas têm um único fator, que elas não são complexas. Por isso é muito complicado você discutir um assunto sem abordar as várias linhas de pensamento e as várias implicações dessa situação, né? Porque a gente não existe uma teologia construída fora de um contexto. Um contexto político, um contexto econômico, né? E então dizer, essa teologia tem uma base marxista, por exemplo, né? Uma base econômica marxista. Sim, e a outra teologia tem uma outra base econômica. Liberal. Exato. Então, são óculos
E isso não nos impede de dialogar com o diferente. E é um alerta de que nós não podemos desumanizar o outro só porque pensa diferente de nós. E muito menos demonizá-lo. Então hoje, se você é arminiano, calvinista, já é suficiente para você não considerar irmão. Não era somente através de Cristo, não é somente pela fé em Cristo, somente pela graça. E nós pegamos os fundamentos da Reforma Protestante e jogamos no lixo. Porque se você não veste a mesma roupa que eu, se você tem uma tatuagem ou não, se você tem um hábito diferente de mim, então você não é meu irmão. Então não é somente por Cristo. Né? Sim, com certeza. Moradores de uma aldeia na região oeste da Guatemala lincharam uma mulher de 43 anos acusada de praticar bruxaria. Seu nome é Magdalena Francisco. O episódio aconteceu na terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. Segundo o jornal Nosso Diário, 2.000 vizinhos enfurecidos espancaram e jogaram pedras nela após entrarem em sua casa. A polícia que estava no local não pôde evitar o linchamento diante da fúria do grande número de pessoas. Os linchamentos são comuns na Guatemala, onde a população faz justiça com as próprias mãos devido à desconfiança das autoridades. Entre janeiro e junho do mesmo ano, cerca de 23 pessoas morreram vítimas de linchamento na Guatemala, segundo o boletim da Procuradoria de Direitos Humanos do país. A gente está falando muito sobre o papel do protestantismo, né, na caça às bruxas, que eu acho que é uma coisa que é pouco falada mesmo, porque a imagem que eu, assim, tenho, né, principalmente antes de me envolver com essas questões de gênero e dar uma estudada na caça às bruxas efetivamente, eu tinha muita imagem assim, né, Idade Média, e a bruxa é aquela moça que vive na floresta, fazendo as poçõezinhas dela. As danças em torno da fogueira, em torno da fogueira. E aí, ela é trazida para praça pública pelo bispo, pelo padre, e aí eles dão de dedo na cara dela, e aí ela é queimada ali mesmo. Mas, na verdade, não é nem um processo tão da Idade Média assim, né? É um processo mais da Idade Moderna, como a gente conversou. E não é um processo exclusivo da Igreja Católica também, como a gente tem comentado aqui, né? Você falou dos anabatistas, mas existiam... eu queria ver contigo, né? Existiam esses grupos que também faziam esse tipo de perseguição, também com morte, com violência, a bruxaria ou a heresia dos protestantes. E, assim, como que eles conseguiam... Aí, obviamente, é uma pergunta mais provocativa, assim, mas como era essa conciliação, assim, né? De uma reforma protestante que tem em sua base esse acesso, né, à Bíblia, um Estado laico, enfim... Mas também tem sua história essa perseguição, né? Como Exato. É que é isso? E eu vejo que é uma incoerência, de fato, né, histórica. E essa semana eu estava lendo a leitura da semana no meu vídeo no canal do YouTube foi um livro do Sebastião Castelli contra Calvino, né? É um livro do Zweig que ele faz uma compilação, acho que é o volume 9, da compilação dele de documentos, o Tratado contra a Violência, né, uma consciência contra a violência, e nesse volume 9 ele pega os depoimentos de Castelli, que foi uma testemunha ocular da Reforma Protestante, exatamente apontando o fato de Calvino não somente se omitir ou permitir a violência e a perseguição religiosa, como também incitar grupos para a morte de pessoas. Eu li, inclusive, que Calvino ele incitou a população a matar uma senhora de mais de 80 anos, com crianças junto, por causa dessas divergências teológicas. Então foi Sebastião Castelli, que fez todo um documento contra Calvino. Ele era um pastor calvinista, um pastor da época que apoiava Calvino a princípio, mas que por causa dessa situação de violência, ele decidiu sair do grupo, ele decidiu deixar de ser pastor. Então, isso aconteceu na boca da Reforma Protestante. No momento. No momento. Então, tem o caso de Serveto, que foi condenado à morte
por divergências também com Calvino, e Calvino não foi responsável diretamente pela morte dele, mas tem os documentos do Castélio, que foi testemunho ocular na época, diz que no dia em que Serveto foi levado para morrer, né, condenado por questões de divergências teológicas, Calvino fez questão de ficar trancado em casa e não se manifestar exatamente para deixar as pessoas e fazerem a muvuca lá na hora. Ele, né? se isentou, entre Exatamente. aspas. E, gente, é muito importante que a gente não silencie essa situação. Então, veja, os anabatistas, eles foram mortos por protestantes. Então, não foi a Igreja Católica, também teve, né? Claro. Mas não foi não foi apenas, Não né? foi apenas. E é importante também relacionar, claro, a gente está falando de cristianismo, né? Mas eu estou fazendo esse mês de outubro nas minhas redes, no Instagram, no Facebook, né? E na minha página, no meu blog, diariamente casos de pessoas que foram mortas por isso. E hoje, no dia de hoje especificamente, que é sábado, né? Eu relato um caso na Arábia Saudita, dos anos 90. Então, veja, no Islã também acontece isso, né? De matar por heresia, matar hereges. Eles podem não chamar especificamente de bruxa, mas os hereges são mortos, né? Não sei se nesse caso especificamente foi chamado de bruxa, mas então não é um fenômeno exclusivo do cristianismo. Mas a gente precisa ser honesto historicamente a ponto de reconhecer que do nosso lado, no lado protestante, e inclusive as pessoas que se dizem cristãs, elas têm que ser honestas dentro da base laica que você mencionou, né? Daquilo que foi realmente a bandeira da Reforma Protestante. E é uma incoerência quando a gente simplesmente se reconhece protestante e ao mesmo tempo intolerante com o diferente. Né? Em especial, eu estou falando bastante do anabatismo porque por mais de 20 anos eu fui da igreja menonita, né? Então eu preciso falar dessa coerência que eu me cobro muito, né? Porque só para o pessoal entender, o movimento menonita vem dos anabatistas. Sim, exatamente. Vem dos anabatistas e a reforma radical, que é da onde surgiu esse movimento anabatista, pregava ainda o pacifismo. Essa parte, nossa, eu acho incrível essa parte. Exatamente. Então, um dos pontos era que era um movimento que é reconhecido, inclusive, como pré-anarquista, porque o movimento anarquista, né, oficialmente nasceu posterior a isso, mas as bases do anabatismo são reconhecidas dentro de documentos anarquistas, como um grupo de pessoas que era contra a aliança do Estado com a Igreja, que de certa forma Calvino e Lutero eles ainda permaneceram defendendo as posições políticas, defendendo as autoridades. Sim, Lutero tem vários textos bem complicados, inclusive politicamente, sim, né? Exatamente, tem que ser visto dentro de um contexto, sim, claro, com certeza. Mas assim, são textos complicados, sim, de fato. Agora, todo o apoio de Calvino às autoridades políticas, com base nos textos de Paulo, do apóstolo Paulo na Bíblia, né? E, inclusive, Max Weber tem um livro, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que vai falar sobre essa linha de Calvino que deu origem a toda uma ética e uma sociedade consumista, capitalista, e que, de certa forma, desembocou na teologia da prosperidade. Pense ou não, hoje, se você fizer uma análise, claro, tem muita gente que é contra Max Weber e já fala um monte de coisa, mas como eu falei, não é possível você dissociar a teologia de sociologia, né, de outras questões. Agora, pense no seguinte, que a ideia de Calvino e dos seus seguidores era que você reconhece a eleição de Deus pela prosperidade.
Então, a prosperidade financeira, o seu trabalho, você ter o reconhecimento pelo seu trabalho, é um sinal da eleição de Deus. Veja como isso desemboca perfeitamente na teologia da prosperidade. Uhum. Então, é interessante que hoje existem muitos reformados que são contra a teologia da prosperidade, mas que não percebem esse desenvolvimento histórico, né, do pensamento. E isso causou sérios problemas entre os protestantes. Essas incoerências, né, que se desenvolvem. E como eu estava falando dos anabatistas, a sociedade, o grupo anabatista era essencialmente anárquico. E muitas pessoas confundem anarquia com caos. Sim. Não, na verdade, ela se autogere, ela não necessita de autoridades, de figuras de autoridade, né, para gerir aquele grupo. E essa isenção, esse limite que se dá para a autoridade política dentro do grupo anabatista, isso confrontou muitos protestantes. Confrontou Lutero, confrontou Calvino, confrontou seus seguidores, Zwinglio, né, e outros, que estavam associados economicamente, inclusive, eram financiados, né, pelos príncipes alemães ou por outras autoridades políticas. E o fato de ser pacifista, de não querer servir ao exército, não querer servir ao militarismo do Estado, os anabatistas sofreram por essas escolhas. E hoje é interessante ver muitas linhas anabatistas, menonitas inclusive, que apesar de se chamarem menonitas, apesar de se identificarem com os anabatistas, não são pacifistas. Defendem o uso de armas, defendem o armamento, defendem a violência. E isso também é uma incoerência. Então, quer ou não, é como se você adaptasse as coisas e você lutasse pela identidade, a identificação com o grupo, mas você não defende mais as mesmas coisas. Então, é uma incoerência de fato. Sim, com certeza. Bom, você falou, lá no começo você falou um pouco sobre a perseguição às crianças bruxas, né? Na África, ali na Nigéria. Então, acho que pra finalizar nosso papo aqui, que tá muito bom, a gente poderia continuar falando aqui muito sobre isso, porque eu acho que é um assunto que rende muito, assim. Sim. E eu acho legal no mês da Reforma Protestante, no mês das bruxas, trazer como que essas coisas se encontram, né? E também como a gente tem na nossa história esses resquícios, né? Esse sangue na nossa história, né? A gente tem esse sangue nas nossas mãos, né? Infelizmente. Verdade. E é como você falou, a gente tem que ser honesto historicamente, né? Ao mesmo tempo, é interessante falar sobre isso num momento em que a maioria dos produtores de conteúdo cristãos, não só na internet, mas editoras, enfim, estão falando sobre reforma protestante com o intuito de exaltar os reformadores, de exaltar a reforma, o que de fato, assim, por si só não é necessariamente um problema, mas a questão é que nós estamos aí há mais de 500 anos repetindo esse mesmo movimento. Talvez estamos aí num momento de analisar por outra perspectiva, de analisar de uma outra forma. Acho que esse também é o intuito, para ficar bem claro pro pessoal, da gente ter essa conversa, né? De mostrar um outro lado, um lado que muitas vezes, no intuito de exaltar, no intuito de proteger o título, de proteger um grupo, a gente não fala sobre, né? Exato. E eu vejo que no Brasil a gente tem um movimento de pessoas que se consideram reformados, da teologia reformada, né? Calvinistas, neocalvinistas, ou enfim, outras variações disso, que além de se entenderem como um padrão teológico, como a teologia certa, isenta de ideologias, também é um grupo que se vale de um discurso de autoridade, de serem corretos, né, de serem os certos, enfim, e talvez acabam também não pensando ou não pautando essas outras questões que a gente conversou hoje aqui, né? Essas incoerências, essas questões que, na minha opinião, só enriquecem a discussão, só enriquecem a teologia, a gente falar sobre esses problemas e não botar embaixo do tapete, nos enriquece, né? Falar sobre essas questões. E aí, trazendo então para o Brasil, eu queria te perguntar, teve caças bruxas aqui no Brasil? Sim, teve. E veja, eu sei que a gente vai
precisa falar, mencionar essas questões da demonização das religiões afro, né? De matriz africana. Que era a minha pergunta seguinte, né? Que realmente Sim. a gente vê até hoje, né? Exato. Inclusive, até o fim do mês, eu já selecionei casos que eu vou publicar nas minhas redes, dessa campanha contra a intolerância, de pessoas aqui no Brasil. Eu acho que eu já mencionei, inclusive, um dos casos brasileiros, mas aqui no Brasil houve, com a vinda dos colonizadores, né? Aqui, nós já tivemos um genocídio indígena aqui no Brasil, né? Em torno de 4 a 10 milhões de indígenas que foram mortos com a chegada dos colonizadores. E com isso, a princípio, a religiosidade indígena foi demonizada. Tanto que a minha irmã, Angelita Martins, ela fez um trabalho no mestrado dela, né? Na área de literatura, falando do mal em José de Anchieta. E houve com o trabalho dela, um trabalho dela incrível, né, a dissertação de mestrado, e com o trabalho dela, isso me chamou muita atenção, de que houve uma catequização aqui no Brasil, com o teatro, né, de José de Anchieta, e as peças de teatro que eram usadas para educar os indígenas, para educar a nova população da colônia. E essa população era ensinada através do teatro que as figuras do mal, as figuras demoníacas no teatro eram os religiosos indígenas, eram as práticas religiosas dos indígenas. Então a religiosidade nativa foi associada ao mal, ao diabo. E isso aconteceu automaticamente também com as religiões, a religiosidade dos africanos que foram escravizados aqui, que foram trazidos posteriormente. Aquela sensação de medo da Casa Grande, em que os senhores escravos tinham medo da insurgência dos escravos contra eles. Então, quando as pessoas que eram escravizadas tinham suas práticas religiosas, aquele tocar dos tambores já era associado ao mal, por causa do medo que os senhores escravos tinham de serem mortos numa insurgência, né? Coisa assim. E a gente sabe que herdou também essa influência norte-americana, né? Do uso dos textos bíblicos para justificar a escravidão. E os textos de Paulo, né? Do apóstolo Paulo e tudo. E, de certa forma, a própria Bíblia foi usada para demonizar a cultura dos escravos, a cultura dos povos nativos, né, originários. E foi um instrumento de colonização, um instrumento de controle e poder sobre o povo, né? E hoje a gente sabe que, historicamente, os afrodescendentes sofrem economicamente, socialmente, e todas essas questões que têm sido levantadas, graças a Deus, com mais frequência, né? Mas por causa disso, e sua religiosidade automaticamente é demonizada. Inclusive, eu vou apresentar um trabalho, vai ter um congresso de ensino religioso na PUC do Paraná aqui em novembro, e eu vou apresentar uma comunicação falando de Exu não é diabo, né? Que a gente associa automaticamente a figura das entidades da religião de matriz africana com o diabo da Bíblia, né? Do Novo Testamento. E eu uso, inclusive, a teoria dos arquétipos de Jung para mostrar que não é possível você associar diretamente, para criar todo um preconceito com base em arquétipos que são formados na nossa mente. Então, o diabo da Bíblia não é exatamente o diabo que a igreja crê. Porque se nós cristãos formos honestos exegeticamente, considerarmos a Bíblia inspirada por Deus, como eu particularmente considero, nós temos que ser fiéis ao que a Bíblia fala a respeito do diabo. E não associar a questões de estética, a questões de personalidade, que isso é uma construção de 2000 anos de história da igreja, baseados em literatura, como a Divina Comédia de Dante, o Inferno de Dante, ou o Paraíso Perdido de Milton, que a literatura teve mais influência na nossa visão do diabo do que a própria Bíblia. E isso causa todo esse mal entendido de associar entidades nas religiões de matriz africana,
que são figuras ancestrais, que são figuras que fazem parte da história e da cosmovisão desses povos, com a figura do mal personificado, que é o diabo, que nós deixamos de olhar o que a Bíblia de fato fala a respeito dele, para nos pautar em 2000 anos de construção teológica e dogmática, que tem mais influência da literatura e das culturas da época do que da própria Bíblia. Então, falar que o diabo tem rabo, é vermelho, tem chifres, isso é tudo uma construção histórica, não tem a ver literalmente com o texto bíblico, né? Sim. E um livro que eu recomendo, inclusive, já que a gente falou da questão dos reformados, da teologia reformada, é de um reformado. Graças a Deus, tem ótimos teólogos dentro da teologia reformada, e um deles é Ricardo Quadros Gouveia. O Ricardo Quadros Gouveia publicou um livro chamado O Anticristo na Bíblia e na História. E esse livro você encontra na internet, ele é um trabalho exaustivo de tudo que a Bíblia, desde o começo, livro por livro, e toda a história do cristianismo entendeu como a figura do anticristo, o mal, as construções, né, do que nós entendemos. E veja, eu considero assim, todo teólogo que é capaz de criticar a si mesmo, de fazer uma autocrítica, merece ser ouvido. E o Ricardo Quadros Gouveia, como teólogo reformado, ele consegue fazer uma autocrítica, ele consegue, inclusive, falar dos pontos que a teologia reformada precisa trabalhar em cima. Então, quando um teólogo é capaz de fazer uma autocrítica, é capaz de reconhecer os seus limites teológicos, porque não existe uma teologia perfeita, ele merece ser ouvido, ele merece estar num diálogo, né? Então, esse livro especificamente, do Anticristo na Bíblia e na História, ele vai fazer todo um apanhado das diferentes linhas teológicas e construções da figura do mal. Sim. Quando a gente faz uma pesquisa aprofundada, a gente não tem dificuldade de olhar para as religiões de matriz africana e dialogar com elas, e perceber que são elementos que não são confluentes, que não se confluem, que nós não podemos fazer uma associação direta dos elementos da nossa religiosidade com a religiosidade deles. E compreende que é uma outra cosmovisão, que são outras interpretações possíveis de diálogo. Né? Você não é obrigada a assumir a religiosidade do outro para si. Mas nós precisamos ver o outro como gente, humanizar o outro, ver o outro como um ser humano integral. E eu entendo que quando nós falamos de Missio Dei, por exemplo, a missão de Deus, que é teologia de missão, né? Nós precisamos reconhecer que a missão de Deus é restaurar todas as coisas ao seu propósito original. Sim. E isso inclui tratar as pessoas como seres humanos integrais. Jesus, ele não veio para nos ensinar a sermos uma outra espécie de pessoa. Ele veio para nos ensinar a sermos pessoas na nossa integralidade. Jesus foi plenamente humano. Ele é Deus, mas ele também é plenamente humano. Então ele nos ensina como sermos humanos dentro do propósito de Deus. E tratar o outro como portador da imagem de Deus, como o humano na sua plenitude, digno de respeito e merecedor de diálogo, e sabendo das nossas limitações, sabendo que nossa teologia pode estar falhando em alguma área, em algum aspecto, que nossa teologia é construída dentro do nosso contexto ideológico, político, econômico, daquilo que nós pensamos. Nós não temos como tirar o nosso óculos de cosmovisão, o nosso óculos, né, de interpretação do mundo ideológico. Então, sabendo de todas essas variantes, a gente consegue se colocar na nossa história no Brasil hoje com mais tolerância, com mais iniciativa para o diálogo, para o respeito, e também querendo aprender com o outro, né? A marca da violência está na cabeça da menina de 11 anos que foi agredida no subúrbio do Rio por intolerância religiosa. Mas essa não é a maior cicatriz. Achei que ia morrer. Eu sei que vai ser difícil. Toda vez que eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo. Isso vai ser difícil de tirar da memória, afirmou Kailane Campos, que é candomblessista e foi apedrejada na saída de um culto.
A garota foi agredida no último domingo e, segundo a avó, que é mãe de santo, todos estavam vestidos de branco porque tinham acabado de sair de um culto. Eles caminhavam para casa, na Vila da Penha, quando 2 homens começaram a insultar o grupo. Um deles jogou uma pedra que bateu num poste e depois atingiu a menina. O que chamou a atenção foi que eles começaram a levantar a Bíblia e a chamar todo mundo de diabo, vai pro inferno, Jesus está voltando, afirmou a avó da menina, Kátia Marinho. Essa não é uma história que está lá no blog da Angela Natel, mas eu achei que a gente precisava lembrar dela. Aconteceu em junho de 2015. O que não pode acontecer mais, o que a gente vê acontecer quase mensalmente, eu acho, né? Eu, pelo menos, parece que... Não sei se tem sido noticiado mais, ou se eu tô prestando mais atenção, não sei. Mas quase mensalmente a notícia de que colocaram fogo num terreiro, de que, né, apedrejar crianças que fazem parte dessas religiões. Quer dizer, tudo isso é uma grande perseguição à bruxaria que continua sendo mantida principalmente pelos movimentos evangélicos, né, no Brasil. Exatamente. E aí eu acho que é importante, assim, porque muitas pessoas falam, não, mas eu respeito a pessoa. O que eu não respeito é a religião. Então, você não respeita a pessoa. Exato. Porque a pessoa vem com tudo isso, né? Eu acho que esse é o ponto. Não, eu respeito a pessoa, mas eu não respeito a sexualidade. Não, mas ela vem com isso, né? Então, assim, eu acho que é de uma incoerência e de uma desonestidade muito grande você dizer, não, eu respeito a pessoa, mas não respeito X. Não, se X não faz mal pra ninguém, né, não tá gerando, não é um crime, não tá gerando mal pra ninguém, então merece ser respeitado, porque faz parte daquele ser humano, né? Exato. Essa questão, isso faz parte da nossa cosmovisão, que nós, entre aspas, ocidental, porque até essa nomenclatura oriental e ocidental é algo completamente artificial, baseado numa referência, né? Sim. Então, essa nossa cosmovisão de compartimentalizar as pessoas. Então, eu amo a pessoa, mas eu não aceito o que ela faz. E se eu disser que eu a aceito, eu estou comprometendo a minha fé, e isso é um equívoco. Então, a sua fé e a sua consciência diante de Deus, ela não é comprometida quando você acolhe alguém integralmente. Eu sempre falo para os meus alunos, na dúvida, olhe para Jesus. Como que Jesus tratava as pessoas. Então, os maiores confrontos dele foi para dentro do ambiente religioso em que ele estava inserido. Então, Jesus, quando tratava com pessoas de fora, por exemplo, com um centurião romano, né, que tinha todo um contexto religioso diferenciado, que tinha todo um contexto social diferenciado, ou quando ele tratava com a samaritana, que também era outra situação, ela seria considerada a bruxa da época, né, por ser mulher, por ser samaritana. Então, Jesus trata as pessoas com tanta dignidade e ele vai no âmago das suas necessidades, das suas pautas. E Jesus não trata as pessoas como numa fábrica, todos da mesma maneira. Ele conversa, ele ouve, ele atende. E ele não de maneira alguma, ele não corre nenhum risco na sua fé pessoal e na sua postura. O risco que ele correu e que o levou à morte, em termos, num olhar mais humano, né? Nós sabemos que ele se entregou, né, por nós sabemos nessa questão teológica, entretanto, num olhar humano, o que o levou à morte foi a sua postura exatamente essa, de que é como se a reputação dele foi colocada em xeque por ele acolher as pessoas indiscriminadamente. Então esse acolhimento... Ele subvertia essas regras, né, sociais. Essas regras sociais, exatamente. As regras de pureza e impureza, que eram tão importantes para a religiosidade da época, foram quebradas por ele. Ele tocar num leproso, ele permitir que uma mulher tocasse nos seus pés, ele falar com uma mulher em público, uma samaritana em público. Então, ele não tinha esse respeito aos dogmas. E nem por isso a consciência dele foi ferida. Então, quando eu tenho dúvidas a respeito, será que eu vou ferir a minha consciência diante de Deus se eu dialogar com respeito integral a outra pessoa da religião de matriz africana, eu olho para Jesus. Então, Jesus não teve esses problemas. Ele dialogou com o centurião romano, que tinha uma outra fé,
sem nenhum problema. Inclusive, Jesus elogiou a fé de uma pessoa, do centurião romano, dizendo que não havia fé como a dele em todo Israel, ele não encontrou. Isso é um choque, porque aquele centurião não era judeu, aquele centurião não cria no Antigo Testamento, não cria nas Escrituras como nós cremos. Sim. Como que Jesus diz que a fé desse homem pagão era maior do que todo Israel? Então esse choque me leva a confrontar meu posicionamento com as pessoas hoje, e não confrontar a posição de Jesus. Se alguém tem que mudar, sou eu, não Jesus, né? Sim, então, claro. Nesse sentido. Com certeza. Ângela, nosso papo foi muito bom, assim, foi uma grande aula, assim, que você deu pro pessoal, pra mim, eu aprendi muito. E eu queria te perguntar, antes da gente passar para as indicações, que eu sei que você tem umas indicações para dar pro pessoal de leitura, que a gente sempre gosta, a gente sempre faz a indicação no final, mas eu queria saber, se tem mais alguma coisa que você quer falar, se você tem, assim, sobre essa questão da intolerância religiosa, que eu acho que, eu quero dar o nome desse programa de Bruxas e Reforma Protestante, mas eu quero que a gente não gira em torno a gente não girou, né, em torno dessas histórias, porque as histórias tem lá no seu blog, o pessoal pode ir lá e ler, mas sim conversar sobre onde essas coisas se encontram, que eu acho que acho que o ponto disso é essa questão da intolerância religiosa, que eu acho que é um tema urgente, assim, pra nós, sabe, enquanto Brasil. Então, não sei se você tem mais alguma coisa pra falar, queria te deixar liberada nesse momento. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de falar algumas questões que eu tenho vontade de falar. Muitas vezes eu falo em aula, mas é um público restrito dentro de sala de aula, né? Mas que são importantíssimas para serem discutidas, né? Nesse tempo. Realmente queria agradecer o público e falar que nós precisamos aprender a encarnar como Cristo. Para mim, o maior exemplo de intolerância, de tolerância, na verdade, contra a intolerância, está em Filipenses 2, por exemplo, o texto em que Jesus, em que Paulo fala à igreja de Filipos, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. E veja, é um grande choque de realidade que Paulo está trazendo ali. Paulo em condição de prisão, falando à igreja de que nós precisamos ter esse mesmo caráter e posicionamento de Cristo em relação ao outro. E veja o que Jesus fez. Ele pegou toda a razão dele, toda a glória dele, colocou de lado e encarnou como um de nós. Ele vestiu nosso sapato, ele entendeu como nós vivemos, ele falou nossa língua, ele se submeteu a aprender, como lá na carta aos Hebreus diz, que Jesus aprendeu através daquilo que sofreu. O próprio Cristo se dispôs a aprender. O que ele tinha para aprender? E ele se dispôs a aprender através do sofrimento. E esses textos me chocam, mas são textos que eu quero deixar, né, para finalizar essa conversa, de que o caminho da tolerância é o caminho do aprendizado. De nós estarmos constantemente dispostos a calçar o sapato do outro antes de falar contra o outro. A perceber qual é a realidade do outro, em que sentido eu posso aprender com ele, em que sentido eu posso compreender melhor a realidade dele para dialogar. Não com acusações. Nós não precisamos ficar nos defendendo. Cristo não ficava se defendendo. Mas nós precisamos sim se colocar em defesa do outro, como Cristo fez. E andar como o outro, perceber a realidade do outro, para melhor dialogar. Com certeza. Então, muito obrigada. Quero te pedir, então, as indicações de livro, né? Primeiro, a gente vai deixar lá o link pro pessoal, pro blog, para vocês lerem as histórias. Vale muito a pena. Eu assim, passei um tempão lendo, foi muito legal. E vou continuar lendo os próximos, que a gente tá gravando aqui no dia 19 de outubro. E esse programa provavelmente vai no ar no final do mês, né? Perto ali da data mesmo. Mas, então, a gente vai deixar linkadinho lá no nosso post, no Projeto Redomas. A gente faz um post com o programa e deixa lá os links e vai deixar também a lista das indicações da Ângela. Então, por favor, Ângela, nos indique materiais pra gente estudar. Sim. Uma indicação que eu dou do meu próprio canal no YouTube, que é Ângela Natel, que toda semana eu faço leituras, né? Agora, um livro que me desafia desde que foi lançado é um livro chamado Intolerância Zero, do Hermes Carvalho Fernandes,
Esse livro tem, inclusive, na Amazon em e-book, em formato Kindle, né, para vender. E ele aborda questões atuais no Brasil, todo tipo de intolerância e como nós, como cristãos, podemos trabalhar esses pontos, né? O que o Hermes é acusado frequentemente de heresia também, é um herege que nem nós. Mas, assim, o que eu acho interessante é que, mesmo abordando temas cabeludos, temas, assim, complicados, ele não tem o intuito de dizer isso, você tem que crer nisso ou crer nisso. Não. Os textos, ele deixa em aberto, por exemplo, você não precisa ferir a sua fé, o seu posicionamento, mas você precisa pensar sobre alguns pontos, a sua coerência teológica, a sua coerência histórica, a sua coerência na postura com a sociedade, você não tratar o seu pecado melhor do que o pecado do outro. Então, de nós sermos coerentes nesse sentido. Então, esse livro não tem o intuito de catequizar, de doutrinar as pessoas na sua fé pessoal. O intuito de cada capítulo é trazer questionamentos sobre a nossa coerência no trato com as pessoas, né? Então, veja, um livro, Intolerância Zero, ele aborda a questão dos indígenas, aborda a demonização da cultura negra, aborda a comunidade LGBT, aborda todos os focos de intolerância na nossa sociedade brasileira. É um livro recente, 2016, né? Mas que eu costumo usar nas aulas, os alunos ficam agitados com esses textos, mas são textos que têm o intuito de fazer esse tipo de provocação na nossa postura de fé diária, né? E o que eu amo no Hermes, que ele é do Rio de Janeiro, ele tem um trabalho incrível na sociedade, ele vive o que prega, né? O foco dele em Jesus. Né? Então, ele até tem um título do capítulo dele, que Jesus é muito melhor do que nos contaram, né? Então, ele é extremamente cristocêntrico e para mim isso já fala muito a respeito da pessoa, né? Então, eu recomendo. Outro livro que eu recomendo é do pastor Antônio Carlos Costa, que também é do Rio. Ele é presidente da Rio de Paz e pastor da Igreja Presbiteriana na Barra, no Rio de Janeiro. Ele tem dois livros, o Convulsão Protestante, que é um livro, ele faz uma análise de Tiago, do livro de Tiago 2, né, em relação à postura protestante no Brasil hoje, né, e é desafiador ao extremo, né, e o outro livro que foi lançado recentemente, que é o livro Azorrague, que num livro ele analisa todos os textos em que Jesus confronta os religiosos de sua época. Então, Azorrague é o nome daquele chicote que Jesus usou para purificar o templo, para jogar os cambistas para fora, né? Então, é um livro do confronto de Jesus com os religiosos e as implicações desses confrontos para a igreja hoje protestante. Legal. Então, eu recomendo para, de certa forma, trabalhar a nossa visão coerente dentro da nossa profissão de fé, né? E, claro, o livro do Ricardo Quadros Gouveia, que eu citei hoje, que é o Anticristo na Bíblia e na História, que, se não me engano, é da Fonte Editorial, esse livro, que nos ajuda a aprofundar melhor a nossa visão a respeito do mal e de como nós processamos ele para demonização do outro, né? Então, o que realmente existe na Bíblia e na história da igreja protestante, da igreja católica, do cristianismo em geral, a respeito do que é o mal, né? Isso nos ajuda muito. Ótimas indicações. Eu fico sempre muito feliz de receber mulheres teólogas aqui no Redomascast, porque o pessoal diz que não existe, né? Que não tem, o pessoal faz até hashtag no Twitter para tentar achar, porque na verdade não vão procurar, né? Sim. Em vez de procurar, fica pedindo pro pessoal indicar. Então eu sempre fico feliz de trazer, porque daí eu tô fazendo meu papel aqui de falar, gente, ó, existe, estão falando. Pode, claro. Claro que eu vou indicar meus livros, né? Que eu publiquei. Por favor. Desculpa. Então, essa questão das mulheres na teologia, né? Que tem ótimas mulheres, né? Que têm publicado muita coisa. E nos textos, nos vídeos, eu tenho indicado muitas mulheres também, escritoras, né? Mas eu quero deixar os nomes dos dois livros que eu publiquei. Que um foi a minha dissertação de mestrado, que o nome é A Fonte da Juventude. Eu faço uma análise sobre a religiosidade dos jovens universitários no Brasil. E é mais na área de ciências da religião, pela editora Apris, né? Você encontra na internet.
e o Teologia da Reforma, pela editora Intersaberes. Então, eu acho que também esses livros têm muito a ver com a questão da diversidade religiosa e da nosso fundamento protestante. Tá. E recomendo, né, que se busque mais mulheres na teologia para conversar a respeito. Sim. Angela, muito obrigada. Então, a gente vai encerrar. Geralmente a gente faz assim, a gente dá um tchau coletivo, que a gente fala. Então, eu vou falar tchau, você fala junto e é isso. Então, beleza. Gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui e tchau, tchau. Tchau. Olá, ouvinte! Tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo podcast nacional.